Meus irmãos, meus amigos, muito bom dia. Se você está aqui pela primeira vez, bom dia também. Se inscreva no nosso canal e participe a cada sábado conosco aqui de um novo estudo. Hoje o nosso tema de reflexão foi sugestão de um irmão que participa do nosso canal, colaborou, nos dando essa sugestão de tema, e aqui eu já agradeço essa participação. O nosso estudo diz assim, gente: religiões diferentes, como será o nosso convívio? Depende. Se tivermos um bom coração, se o nosso coração for tolerante, o convívio será muito rico, numa troca boa de experiências, teremos um crescimento nesse relacionamento, vamos ter a oportunidade de trabalharmos juntos no bem, mas pode ser de forma diversa também, se quisermos com muita clareza dizer assim: eu sou o dono da verdade. Aí, gente, o nosso convívio não será bom, não é? Nós vamos iniciar o nosso estudo colocando que as religiões, na realidade, elas são construções humanas, não é? Que vão atender ao convívio social, fatores históricos, culturais, mas as religiões são criadas pelos homens. Emmanuel até diz assim, que o Evangelho é a verdade eterna e as religiões interpretam essa verdade. Percebam, gente, que o Cristo, quando veio à Terra, um espírito de luz, como já era naquela época, ele não veio estabelecer entre nós uma religião. Tanto que uma grande parte da população de nosso planeta não é cristã, não é? Mas em muitos lugares se praticam os valores humanos da sua forma mais genuína, da sua forma mais especial. Então Jesus veio estabelecer na terra a lei de amor, de perdão, de compreensão. Ele veio fundamentalmente, como ele próprio anunciou, estabelecer o reino de Deus em nossos corações, no íntimo de cada um. Então Emmanuel faz seu anunciado, e o que é que diz Joana de Ângeles? Que a verdadeira religião é aquela que transforma o nosso coração em altar e os nossos sentimentos em templos. Então, gente, é importantíssimo que a gente, já no início do nosso estudo, compreenda que a intolerância religiosa não faz o mínimo sentido, porque vira realmente algo desconexo. Eu me digo cristão, quero seguir os ensinamentos de Jesus, que veio para todos, não é? E, no entanto, no meu convívio no lar, marido, esposa, filhos, parentes, amigos, nós não conseguimos construir uma relação harmoniosa. Veja, como é que eu posso dizer quero seguir os ensinamentos de Jesus e ao mesmo tempo sou intolerante? Não aceito a religião de meus filhos, não aceito a religião do meu esposo, da minha esposa, dos meus amigos, não é? Isso se estende pela sociedade. Quantas guerras já foram travadas em nome de Jesus? Gente, uma coisa não convive com a outra. Ou eu sigo a lei de amor que o Cristo recomenda, ou eu sou intolerante, acho que estou sempre com a verdade, e aí algo não convive, algo fica estranho nesse relacionamento. Qual foi o maior ensinamento que o Cristo ensinou para a humanidade? Quando ele foi indagado, mestre, qual o maior dos mandamentos? Jesus disse, anote aí, o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu coração. E o segundo, que equivale ao primeiro, disse Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Gente, não tem como amar a Deus não amando o nosso próximo, sendo intolerante, não é? Sendo dono da verdade, querendo na realidade impor ao outro aquilo que nós acreditamos como crença verdadeira.
volto a dizer, Jesus veio estabelecer o bem no coração dos homens e em toda a humanidade. Então, quando o Cristo anuncia esses 2 mandamentos, que resume todos os mandamentos e todos os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, aí vem a primeira reflexão nossa. Como eu posso seguir esses 2 mandamentos fundamentais quando me digo cristão, se eu não aceito a crença do próximo, não é? Se eu quero manusear a consciência alheia, não dá. Na realidade, não tem como conviver essas 2 questões, muito menos seguir esses 2 mandamentos fundamentais que o Cristo veio deixar para toda a humanidade. Amar a Deus e amar ao próximo. Não é? Veja o que diz Joana de Ângeles. O amor é a base de toda convivência. A religião verdadeira se expressa, gente, em gestos e não em rótulos. Joana, então, já começa nos encaminhando para uma regra básica de boa convivência. Quando ela diz assim, a verdadeira religião, ela se traduz na nossa prática diária. O que é que nós falamos do que está cheio o coração? O que é que nós agimos de acordo com a nossa consciência, com o caminho reto que desejamos seguir? Então, numa regra básica de convivência de Joana, deve ser o amor a presidir o relacionamento e, sobretudo, se você se coloca como religioso mesmo, não é que quer seguir os bons ensinamentos do Cristo, Joana diz, então essa sua religião precisa estar refletida em gestos, nas suas ações, na compreensão do convívio e não nos rótulos e na prática de decorar os ensinamentos. Gente, o cognitivo ajuda, nós apreendemos tudo que está escrito, mas é preciso vivenciar de modo que a sua conduta reflita aquilo que você estuda e que você viva realmente os ensinamentos de Jesus. Emmanuel diz assim, não é? Antes de pensar em converter alguém às nossas ideias, convertemo-nos nós mesmos ao bem, pela exemplificação constante. Veja que Emmanuel fala mais ou menos o que disse Joana de Ângeles com outras palavras, né? Ele diz isso. É preciso que a gente se converta ao bem pela exemplificação constante. Se assim a gente raciocinar, há como a convivência não ser boa? Necessariamente, gente, quando nós nos convertemos ao bem, que começamos a exemplificar, que a nossa vida começa a dar sinais aos outros de que nós estamos num bom caminho, de que nós somos amigos dos nossos amigos, que nós temos a compreensão, que nós temos, não é? A bondade em nossas ações, a indulgência para com as faltas alheias, tudo isso vai nos transformando em homens de bem, em mulheres de bem. E aí o nosso convívio naturalmente vai ser muito bom. Quando nós não nos convertemos ainda ao caminho do bem, naturalmente começa a haver divergências e o que é mais absurdo, por aspectos religiosos. Não porque a minha religião diz isso, a sua não diz. A minha está com a verdade, a sua não. A minha liberta, a minha me salvará, a sua jamais. Gente, aonde está escrito pelos apóstolos que Jesus trouxe esse tipo de ensinamento? Em nenhum lugar, não é? Então é muito importante que a gente comece a amadurecer espiritualmente. E aqui, trazendo, aproveitando o ensinamento desses espíritos,
Vamos aqui algumas dicas de convivência. Diz assim: no lar, a religião que deve prevalecer é a religião do amor. Aquela que se manifesta no perdão diário, no diálogo, na renúncia, na fraternidade. Aprender a amar em meio às diferenças. É assim que nós vamos amadurecendo na religião e trazendo para dentro de nós a religiosidade, a espiritualização, que é o mais importante. Nós já estudamos aqui no canal que a espiritualização não está nos templos e não está nas religiões. Está na nossa prática do dia a dia. É quando Emmanuel reforça: antes da gente querer converter alguém, é preciso que você se encaminhe para o caminho do bem. E aí, gente, dentro de casa, na empresa, na via pública, onde estivermos, estaremos sendo, sim, um discípulo do Cristo. Emmanuel diz assim, nessas dicas de convivência, não é? Respeitar a crença alheia é dever da consciência reta. Como é que você pode querer conduzir-se de forma reta, seguindo, cristificando a sua vida, se você não respeita a crença alheia? Não é? Gente, cada um tem seu tempo. As religiões fazem um papel importante se forem bem vividas aqui no plano material. Obviamente, mais adiante, quando estivermos amadurecidos psicologicamente, amadurecidos espiritualmente, não precisaremos mais das religiões e sim da espiritualização que estará instalada dentro de nós. Aí nós vamos conviver no bem comum. Essa é a ideia do Cristo, não é? Joana diz assim: não imponhas a tua fé, mas deixa que ela brilhe através de tua conduta. Gente, os espíritos superiores vão repetir 1000 vezes que a verdadeira religião, ela se expressa em nossa conduta. Não adianta, não é, gente? Aquela frequência na casa espírita, na igreja, nos cultos, não é? Em todos os grupos que se reúnem em forma de religião, se no dia a dia a nossa conduta não mudar nenhuma vírgula. Se nós não formos transformando nossas atitudes, nossas ações em ações mais nobres diante da vida, aí não vai adiantar, porque nós vamos estar muito apropriados dos ensinamentos, mas muito pouco apropriados do bem verdadeiro em nossos corações. Algumas sugestões práticas: diálogo respeitoso, não é? Sem querer dizer quem está certo. Gente, quem está certo é Jesus. Todos nós somos aprendizes profundamente falhos ainda. Como é que eu posso me arvorar, dizer ao meu companheiro, à minha companheira, o certo estou eu? A dizer aos meus amigos, não é? Eu é que estou certo, vocês todos estão errados. Como assim? Então, o diálogo, gente, é fundamental dentro do lar para que possa fluir o bem. Oração em conjunto. Se você tem uma religião, seu companheiro ou sua companheira tem outra religião, orem juntos. A oração não é universal. Na hora que vocês orarem juntos, os pensamentos se elevam e vão alcançar, sim, a faixa do entendimento superior. E uma oração em conjunto ilumina toda a casa, todo o lar. Unidade no amor aos filhos, ou seja, vamos passar aos nossos filhos, vamos ensiná-los valores éticos, não é? Que esses são universais, gente. Vamos colocar acima da crença particular os ensinamentos morais que estão em todas as religiões. Veja, o que é que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo? O ensinamento moral do Cristo. Por quê? A espiritualidade superior fez assim através de Kardec. Porque aí é inconteste. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo se fala de resignação, de tolerância, de compreensão entre as pessoas, tudo isso foi o que o Cristo ensinou.
Então não há como contestar o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque são ensinamentos morais. E nas outras religiões também estão presentes nelas os ensinamentos morais do Cristo. Então, o ensinamento moral, os valores éticos, os valores humanos, esses devem ser ressaltados na prática do nosso dia a dia. Veja o que diz a espiritualidade, que vamos nos encaminhando para o final do nosso estudo, diz assim: a intolerância é filha direta do orgulho. É isso, não é? Quando um casal começa a se desentender por religião, o orgulho está em alta. A intolerância é filha direta do orgulho e reflete a pouca maturidade espiritual de quem assim procede. Quando então se perdem belíssimas oportunidades de aprendizado e de convivência materializada no bem. Gente, quando nós formos amadurecendo espiritualmente, não vamos mais perder nenhuma oportunidade de bom convívio, de expressão no bem. A gente não perde mais isso, porque quem está consciente da mensagem do Cristo não tem tempo para estar discutindo, não é para se achar dono de verdade, coisíssima nenhuma. Vai, ao contrário, se unir às pessoas em ações do bem. Vai se unir às pessoas para estender as mãos, a própria escuta, a própria fala, para quem mais necessita. O serviço no bem é amor em ação. E penso, não, está escrito, não é? Jesus deixou o seu evangelho com esse sentido, com esse sentimento, de que nós nos fizéssemos incondicionalmente irmãos. Então, finalizando, houve um diálogo entre o nosso teólogo, filósofo, né, brasileiro Leonardo Boff. Ele foi por muitas décadas frei franciscano, depois deixou, mas Leonardo Boff, conversando com o Dalai Lama, disse assim: qual a melhor religião? E atribui-se ao Dalai Lama essa resposta. Ele disse: aquela que te aproxima de Deus. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Gente, isso resume o nosso estudo. A melhor religião não é a dona da verdade, é aquela que faz com que você seja uma pessoa melhor. E aí Boff pergunta: e o que é que nos faz melhor? O Dalai Lama diz: aquilo que te faz mais compassivo, mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário e mais responsável. Gente, essa deva ser, não é, a função das religiões, nos tornar melhores. E, como eu falava no início, mais adiante, estaremos sim amadurecidos e cristificando a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, espero que possamos ter atendido, né, ao desejo desse irmão que faz parte do canal, que nos pediu para realizar esse estudo. Aqui está o estudo, e que com certeza serve a todos nós. Desejo a todos muita paz. Por favor, gente, deixem o seu like, divulguem o canal, incentivem as pessoas, e próximo sábado estaremos juntos aqui novamente. Paz a todos.